Em 1º de abril de 2026, às 18h35, horário local, o foguete Space Launch System da NASA decolou do Kennedy Space Center em Cabo Canaveral, Flórida, marcando a primeira vez em mais de 53 anos que uma tripulação humana partiu da Terra para visitar a Lua. O lançamento ocorreu de forma tranquila, com uma breve e pequena preocupação nos minutos que antecederam o horário previsto. As equipes de solo estavam um pouco apreensivas com as leituras do Sistema de Terminação de Voo, o FTS. Essencialmente, é uma série de explosivos ligados ao tanque principal de combustível do foguete que funcionam como um mecanismo de autodestruição caso o propulsor perdesse o controle durante o voo. Assim, a tripulação abortaria a missão e sua cápsula se afastaria, e o foguete explodiria antes de representar risco para as pessoas. É o tipo de sistema que se espera não usar, mas que definitivamente se quer que funcione corretamente quando necessário. Essa pequena preocupação com o FTS atrasou o lançamento em apenas alguns minutos a partir da abertura da janela de voo às 18h24, mas o problema foi rapidamente resolvido quando a equipe de solo percebeu que se tratava apenas de uma leitura defeituosa de um sensor, e o sistema em si estava funcionando perfeitamente. Isso foi uma surpresa agradável para quem acompanhava a conturbada jornada do foguete mais poderoso da NASA, o SLS. Provavelmente mais conhecido por ter ultrapassado o orçamento e estar atrasado. Essa pilha específica já havia dado problemas à NASA no início do ano, quando começou a vazar hidrogênio durante um teste de sistema em fevereiro. Depois que isso foi consertado, começou a vazar hélio dias depois, o que levou a NASA a rebocar o veículo de volta para o prédio de montagem, onde foi desmontado, remontado e finalmente retornado à plataforma de lançamento para aguardar sua tripulação. Das 4 pessoas a bordo do foguete lunar da NASA, 3 são astronautas americanos: o comandante da missão Reed Wiseman, o piloto Victor Glover e a especialista de missão Christina Cook. A eles se junta o especialista de missão da Agência Espacial Canadense, Jeremy Hansen, o primeiro canadense a participar de uma missão tripulada à Lua. Mas ele não é a única contribuição internacional para o programa Artemis. O módulo de serviço acoplado abaixo da cápsula da tripulação, que fornece energia, propulsão e suporte de vida, foi fabricado na Alemanha, sob contrato da Agência Espacial Europeia. Isso se refletiu no nome que a tripulação escolheu para sua espaçonave, Integrity, integridade, uma referência à natureza integrada do veículo, do foguete e de todo o programa Artemis, com equipes do ZEUA e de todo o mundo trabalhando juntas para tornar esta missão possível. E segundos após a ignição do propulsor, a Integrity e sua tripulação subiram em um céu azul claro acima da costa da Flórida, impulsionados pelo foguete mais poderoso que a NASA já lançou. 8 minutos e meio após o voo, a uma altitude de cerca de 160 quilômetros acima da superfície, os motores do propulsor foram desligados e a espaçonave foi liberada em órbita terrestre. A partir daí, a Integrity permaneceu conectada ao estágio superior do SLS, que é a tripulação. Esta é apenas a segunda vez que uma cápsula da série Orion voa e a primeira a transportar pessoas. Portanto, a ideia é garantir que tudo esteja funcionando corretamente antes de se comprometer com a Lua. E houve alguns problemas relatados pela tripulação durante esse tempo. O primeiro, e provavelmente mais infeliz, foi um problema com o Sistema Universal de Gerenciamento de Resíduos, que é uma maneira sofisticada de dizer o banheiro. Este deveria ser um dos maiores avanços para uma tripulação moderna viajando para a Lua. Os antigos astronautas do Apollo tinham que fazer suas necessidades em sacos plásticos, enquanto a nova espaçonave está equipada com um banheiro completo. Descobriu-se que um problema com o ventilador de sucção impediu o funcionamento adequado do mictório, mas o banheiro espacial ainda estava funcional para as necessidades sólidas. Portanto, para as necessidades líquidas, os astronautas tiveram que recorrer a algo chamado urinal de contingência dobrável, que é uma maneira sofisticada de dizer urinar em um saco.
O único outro problema que experimentaram foi um problema de TI com seu e-mail Microsoft Outlook. Aparentemente, a tripulação recebeu 2 contas oficiais da NASA e não conseguiu acessar nenhuma delas. Isso não será surpresa para quem já trabalhou em um escritório com Microsoft Teams. Mas com tudo isso resolvido, na noite de 2 de abril, as equipes de solo votaram unanimemente para liberar a Integrity para uma injeção translunar. É quando eles disparam o motor principal do módulo de serviço europeu para transitar de uma órbita ao redor da Terra para uma viagem ao redor da Lua. Após completar a queima, a espaçonave está comprometida com um caminho muito específico conhecido como trajetória de retorno livre. É a maneira mais eficiente de ir da Terra à Lua e voltar, pois utiliza a gravidade dos 2 corpos para a maior parte da navegação. Ao se aproximarem da Lua, sua gravidade os lançará naturalmente para o lado oculto e os jogará de volta pelo caminho de onde vieram, momento em que a gravidade da Terra assumirá o controle e começará a puxá-los de volta para casa. Isso torna a viagem relativamente lenta, então a tripulação se manteve ocupada voltando suas câmeras para a Terra. Estas são as primeiras imagens digitais de alta resolução que mostram nosso planeta inteiro em um único quadro. A maioria das fotografias que você vê da Terra são compostas, o que significa que eles tiveram que tirar várias fotos diferentes e costurá-las para mostrar o globo inteiro. Isso ocorre porque qualquer coisa em uma órbita terrestre típica está muito perto para ver tudo. Esta fotografia, agora intitulada Hello World, foi tirada com uma lente grande angular em uma câmera Nikon D5 em 3 de abril, a uma distância de cerca de 160 mil quilômetros no espaço. Você pode ver a primeira luz do Sol começando a espreitar acima do horizonte. Portanto, a luz que vemos na Terra está, na verdade, refletindo na Lua e preenchendo o lado noturno do planeta. A cena teria parecido muito mais escura a olho nu, mas é trazida à vida pela capacidade única da Nikon D5 de capturar imagens detalhadas em situações de pouquíssima luz. À medida que a Terra diminuía em suas janelas, a tripulação da Integrity passava o sábado e o domingo realizando testes e experimentos a bordo da nave enquanto se preparavam para o evento principal, o sobrevoo lunar. O que diferencia a Artemis II de todas as missões lunares Apollo é a distância que eles cobrirão. Em seu ponto mais distante da Terra, a tripulação atingiu uma distância de mais de 400 mil quilômetros, mais longe do que qualquer pessoa já viajou de casa. Isso lhes dá uma perspectiva muito única sobre a Lua em si, porque a uma altitude de cerca de 6.400 quilômetros, eles conseguem ver a Lua inteira preencher as janelas de sua espaçonave. É como se você segurasse uma bola de basquete na ponta do seu braço. Assim seria a Lua para os olhos da tripulação. Os astronautas do Apollo orbitavam a Lua a uma altitude muito menor, apenas algumas centenas de quilômetros. Portanto, eles só conseguiam ver uma pequena área por vez e estavam sempre circulando o equador da Lua. Assim, eles nunca tiveram uma visão clara das regiões polares. Agora, durante sua aproximação à Lua, a tripulação conseguiu avistar 2 crateras anteriormente não identificadas na superfície. E este é o coração emocional de toda a missão. Uma dessas novas crateras foi proposta para ser nomeada Integrity para comemorar esta missão e o veículo que os levou até lá. A segunda é uma cratera de ponto brilhante que fica bem na fronteira entre o lado próximo e o lado distante. Esta foi proposta para ser nomeada Carol, em homenagem à falecida esposa de Reed Wiseman, que faleceu em 2020. Esses pontos brilhantes foram uma das primeiras observações realmente interessantes feitas pela tripulação. Esses impactos recentes levantam poeira de cor clara de logo abaixo da superfície e se destacam contra o cinza opaco da Lua. Christina Cook observou que estes são tão brilhantes que parecem buracos perfurados em um mapa. E este é o tipo de observação que é tão importante para Artemis II. Mesmo com uma câmera digital muito boa, ainda há muita nuance que apenas o olho humano pode ver. Nossos olhos percebem uma faixa dinâmica muito maior entre escuro e claro do que qualquer sensor de câmera. E também vemos muito mais cores. Aqui está uma ilustração disso. A grande forma curva é todo o espectro de cores visível, e o triângulo interno é a pequena fração que cabe em uma imagem digital. Portanto,
Enquanto as fotografias ainda têm um valor incrível, os dados mais únicos da Artemis II são os relatos em primeira mão dos astronautas, enquanto descrevem o que veem na Lua com seus próprios olhos. Por exemplo, a tripulação observou que a Lua não é realmente tão cinza quanto parece da Terra. Eles viram tons distintos de marrom e até um leve verde em algumas das regiões de crateras de impacto. À medida que a Integrity se aproximava da Lua, eles começaram a cruzar a fronteira que separa o lado próximo do lado distante. Essa transição é marcada por uma grande cratera de impacto conhecida como Bacia Orientale. Tem 600 km de largura e 3,8 bilhões de anos. E a Artemis II foi a primeira vez que pessoas viram a coisa toda. Enquanto a espaçonave contorna a Oriental, o lado distante da Lua começa a se revelar. Esta é a nossa Lua como você nunca a viu antes. As pessoas frequentemente se referem a ela como o lado escuro, mas ela recebe tanto sol quanto qualquer outro lugar na Lua. A parte estranha é que este lado está sempre voltado para longe de nós na Terra. Portanto, sempre vimos tudo através de imagens de satélite. A primeira coisa que você notará é que é uma região muito mais clara. Não há aquelas grandes manchas escuras que associamos à face da Lua. Esses são antigos lagos vulcânicos que se encheram de rocha de lava bilhões de anos atrás, quando a Lua estava se formando. Portanto, sabemos que, por algum motivo, os vulcões estavam concentrados no lado voltado para a Terra, mas não sabemos por quê. Este é um dos mistérios que o programa Artemis espera resolver. Portanto, com a ausência de atividade vulcânica para suavizar, o lado distante da Lua é marcado por crateras pesadas. Você pode ver isso mais claramente em imagens que a tripulação fotografou ao longo da linha do terminador. Essa é a transição da noite para o dia. E através disso, o baixo ângulo da luz solar cria um contraste super alto entre as planícies baixas sombreadas e as terras altas iluminadas. A tripulação observou em seus comentários durante esse tempo que a superfície da Lua não é nem de longe tão plana quanto parecia à distância. Existem, na verdade, picos altos e penhascos íngremes ao redor dessas crateras de impacto, tornando a geografia acidentada e complexa. Uma das áreas que eles puderam ver enquanto a espaçonave circulava o lado distante foi a bacia do Polo Sul de Aitken. É onde a NASA quer pousar futuras missões Artemis com tripulação a bordo e eventualmente construir um posto avançado permanente na Lua. Podemos ver claramente a partir dessas observações que os pousos da Artemis não serão nada como as antigas missões Apollo. Elas pousaram nas planícies vulcânicas planas da região equatorial no lado próximo, enquanto o terreno para Artemis será muito mais acidentado e desafiador de navegar. Voltando a atenção para casa, a tripulação consegue testemunhar outro fenômeno único, não um pôr do sol, mas um Earthset, pôr da Terra, enquanto nosso planeta começa a descer abaixo do horizonte da Lua. É por volta deste ponto que a Integrity perde contato com a Terra. Isso não é um problema, é apenas um efeito infeliz do uso de comunicações baseadas em laser. Assim que a Lua passa entre a nave e a Terra, a linha de comunicação é quebrada. Portanto, por um período de cerca de 40 minutos, essas 4 pessoas ficaram totalmente inatingíveis. Deve ser bom. À medida que voltavam ao alcance da comunicação, eles testemunharam um Earthrise, nascer da Terra, uma imagem que foi imortalizada pela tripulação da Apollo 8 quando capturaram esta fotografia na véspera de Natal de 1968. E agora temos nossa própria versão do nascer da Terra para nossa própria geração. A partir deste ponto, a Integrity está se afastando da Lua e voltando para casa. Mais tarde, naquela noite, eles testemunharam mais um espetáculo que nenhum olho humano havia visto antes. Um eclipse solar total do lado distante da Lua. Normalmente, quando vemos um eclipse, o Sol e a Lua parecem ter quase o mesmo tamanho. Mas daqui, a Lua parece muito maior que o Sol. Isso permitiu que o eclipse total durasse quase 54 minutos e permitiu que a tripulação capturasse fotografias da Lua com as estrelas e planetas ao fundo.
O dia terminou com uma ligação telefônica congratulatória para a tripulação do presidente Trump e da liderança da NASA, enquanto preparativos eram feitos para trazê-los para casa na última etapa da jornada. Mais 4 dias antes de atingirem a atmosfera da Terra e iniciarem a fase mais perigosa da missão. A reentrada na atmosfera da Terra é uma manobra complicada. A cápsula cerca de 20 minutos antes de atingir a atmosfera, cargas pirotécnicas disparam e separam a cápsula Integrity do módulo de serviço. A tripulação não precisa mais dele e o módulo de serviço queimará com segurança ao reentrar. Uma vez separada, a cápsula Integrity dispara seus próprios propulsores de manobra para realizar uma volta e posiciona seu escudo térmico voltado para baixo na direção de viagem. À medida que a cápsula cai pela alta atmosfera, a gravidade da Terra começa a puxar mais forte e ela acelera a uma velocidade máxima de cerca de 32 vezes a velocidade do som. Nessa velocidade, a cápsula começa a colidir com as primeiras moléculas de ar, que ainda são muito finas nessa altitude, mas há atmosfera suficiente para iniciar o processo de aquecimento. À medida que vemos o primeiro sinal de chamas iluminando o lado de fora da janela da cápsula, a comunicação com a tripulação é interrompida. A energia da espaçonave comprime as moléculas na atmosfera tão violentamente que elas explodem em um estado da matéria chamado plasma. Não apenas este plasma é superquente, entre 4.000 e 5.000 DGUF, mas também é tão energizado que começa a conduzir eletricidade. A carga elétrica é o que interrompe as comunicações entre a tripulação e a equipe de solo. É como voar dentro de uma tempestade de raios. Isso continua por 6 minutos inteiros, até que a resistência do ar tenha desacelerado a cápsula o suficiente para que ela não crie mais um campo de plasma. A força de desaceleração tem um efeito de cerca de 4G nos astronautas, o equivalente a cerca de 4 vezes a gravidade da Terra. E este é o ponto em que a NASA recupera a comunicação com a Integrity. E o mundo fica aliviado em saber que tudo está bem com a tripulação a bordo. A partir daqui são mais alguns minutos de queda livre, enquanto as primeiras câmeras começam a rastrear a Integrity em sua descida. A uma altitude de cerca de 1.500 metros, os paraquedas principais finalmente se abrem e a cápsula desacelera para uma velocidade suave de 19 mph para a fase final de planeio. Quando a Integrity faz seu splashdown oficial no Oceano Pacífico, completando uma jornada de 10 dias que cobriu um total de 118.600 quilômetros da Terra à Lua e de volta. Uma vez flutuando na água, a cápsula libera 5 balões vermelhos de hélio do nariz. Eles servem apenas para garantir que não tombe. Embora as condições no pouso sejam bastante calmas, pelo menos no que diz respeito ao Oceano Pacífico, com ondas atingindo cerca de 1,2 metro de altura. Há apenas um pequeno problema pós-splashdown, e é com as comunicações entre os astronautas e sua equipe de recuperação. O comandante Reed Wiseman relata que pode ouvir os resgatistas, mas eles não o ouvem. Isso resulta em um pequeno atraso com as equipes de resgate apenas circulando a cápsula e esperando por instruções. Mas eventualmente o primeiro barco se aproxima e eles abrem a escotilha da cápsula por fora, dando à nossa tripulação sua primeira respiração de ar fresco não reciclado desde a tarde de quarta-feira passada. 4 oficiais da Marinha do barco de recuperação pulam na cápsula e começam a avaliar cada astronauta. Ajudam-nos a sair de seus cintos e capacetes espaciais e a se prepararem para a operação principal de recuperação. Eles prendem um grande bote inflável à cápsula sob a escotilha aberta, apelidado de varanda da frente. E um por um, a tripulação deixa sua cápsula e cai na varanda, onde esperam que uma corda desça de um helicóptero de recuperação. Há 2 helicópteros operando, um astronauta por vez, pegando-os da varanda e soltando-os no convés de um navio da Marinha que espera nas proximidades. De lá, eles vão direto para a enfermaria do navio para um exame completo. Todos os sinais durante a operação de pouso e recuperação indicaram que os 4 astronautas estavam em boa saúde, mas continuarão a ser monitorados por precaução. E isso conclui a missão de voo espacial humano mais importante do século XXI. A primeira missão tripulada à Lua em minha vida, mas certamente não a última.
Um começo adequado para uma nova corrida espacial e a era dos seres humanos expandindo nossa civilização para a Lua e além.